A gente segue falando de eleições, mas agora de pesquisas eleitorais. Isso porque um novo levantamento tem acendido alertas no Palácio Iguaçu sobre Paranaguá. O ex-diretor da Portos Paraná e candidato governista André Pioli, do PSD, aparece com metade das intenções de votos do oposicionista Adriano Ramos, do Republicanos. Lembrando que a cidade de Paranaguá não tem segundo turno nas eleições municipais, isso porque o censo de 2022 detalhou que a cidade tem 145 mil habitantes e para que a disputa seja em 2 rodadas diferentes é preciso que a cidade tenha ao menos 200 mil eleitores. Com isso, Adriano Ramos é o franco favorito para vencer a disputa para a prefeitura da cidade portuária. Vamos então aos números. Adriano Ramos, que está na liderança, ele que é do Republicanos, soma 52,5% das intenções de voto, segundo esse instituto. André Pioli, que está na segunda colocação, ele que é do PSD, aparece com 26,5% das intenções. O candidato Galo, que é do PSB, tem 6% das intenções de voto. E Roselaine Barroso, do PL, Renato, da Autoescola, Emanuel, do PMB, estão com 1% cada um, destes candidatos. Já o candidato Maguim, do PDT, tem 0,5% das intenções. Os entrevistados que não souberam ou não responderam somaram 7,5%, enquanto votos brancos e nulos ou eleitores que não declararam a preferência por nenhum dos candidatos correspondeu a 5% dos ouvidos. É importante dizer também que o levantamento do IRG Pesquisas foi contratado pela TVCI e entrevistou 500 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de 4,4% e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número 09447/2024. E hoje, o Ministério Público Eleitoral pediu o indeferimento da candidatura de Roselaine Barroso, do PL. A situação partidária dela já foi indeferida. Isso porque Roselaine se lançou candidata após uma discussão pública entre os partidários na convenção do PL e foi destituída do cargo de presidente do partido em Paranaguá pelo presidente estadual, deputado federal Giacobo. Roselaine Barroso afirmou que, se o indeferimento for confirmado, vai recorrer. E falamos agora de Curitiba, porque 3 novos levantamentos divulgados hoje apontam também cenários diferentes aqui para a capital, mesmo os 3 mostrando Eduardo Pimentel na liderança da disputa. Temos um cenário bastante embolado na segunda posição e que indicam, então, a grande possibilidade de segundo turno aqui na capital dos paranaenses. Vamos começar trazendo os números do levantamento do Instituto Veritá, que foi encomendado pelo jornal Bem Paraná aqui da cidade. O atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, lidera a disputa pela Prefeitura de Curitiba e tem, segundo esse instituto, 24% das intenções de votos. Em seguida, vem o deputado estadual Ney Leprevot, que neste cenário estaria na segunda colocação com 19%. Em terceiro lugar está o deputado federal Luciano Dutti, do PSB, que aparece com 16%. Na sequência da sondagem estão o ex-governador Roberto Requião, do Mobiliza, com 11%, Cristina Grêmio, do PMB, com 4,3% e a deputada estadual Maria Vitória, do Progressistas, com 4%. Ainda temos Luizão Goulart pontuando, ele que é do Solidariedade, com 1,8% das intenções. A candidata Andréa Caldas, da Federação PSOL-Rede, somou 0,5% das intenções de voto, enquanto Samuel de Matos, do PSTU, 0,2%, assim como Felipe Bombardelli, do PCO. Nulos e brancos somam 8,3%. Indecisos e pessoas que disseram não saber ali, em quem votariam ainda, somam 0,8% e não quiseram opinar 9,8% dos entrevistados. De acordo com este levantamento, se a pesquisa fosse hoje, Pimentel iria para o segundo turno com a liderança e a outra vaga ficaria entre Ney Leprevot e Luciano Dutti, que estariam tecnicamente empatados. A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro com 800 moradores da cidade com mais de 16 anos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR 01872 de 2024.
Já nos números da Paraná Pesquisas, Eduardo Pimentel tem 32,1% das intenções de voto. Em seguida aparece Luciano Dutti com 16%. Depois vem Nélia Prévost, que alcançou 12,5%. Roberto Requião soma 10,9%. Cristina Grêmio tem 6%. Maria Vitória aparece com 3,5%. Luizão Goulart tem 2,9%. Andréa Caldas aparece com 1%. E Samuel de Matos com 0,3%. Felipe Bombardelli não pontuou. Os votos brancos e nulos somam 8,8%. Já aqueles que não sabem ou não responderam representam 6,1%. Se as eleições fossem hoje, o levantamento do Bem Paraná também traz que o segundo turno seria disputado entre Pimentel e a segunda vaga estaria sendo disputada por Luciano Dutti e Nélia Prévost. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 7 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo 02748/2024. Só para trazer uma correção, que acho que a nossa produção se confundiu ali, Mark, essa pesquisa no Instituto Paraná Pesquisa foi contratada pela Band. A do Bem Paraná foi a que eu trouxe antes ali, que foi realizada pelo Instituto Veritá. E ainda temos uma terceira pesquisa que foi divulgada hoje também, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, que é da empresa, que foi realizada, né, pela empresa, então não foi contratada ali por nenhum veículo de imprensa, e foi realizada pelo Instituto Futura Inteligência. Esta pesquisa também mostra Eduardo Pimentel liderando com 33,4% das intenções de voto. Luciano Dutti é quem está em segundo lugar nesta pesquisa com 17,8% das intenções. Na sequência temos Nélia Prévost somando 10,7% das intenções. Requião e Cristina Grêmio aparecem tecnicamente empatados com 9,4% e 4,8% respectivamente. Maria Vitória tem 2,7% das intenções de voto, Luizão Goulart 2,3%, Andréa Caldas 1% e Felipe Bombardelli 0,8%. As pessoas que falaram que votariam branco ou nulo somam 5,2% e os indecisos atingem 11,9% dos ouvidos. Se a eleição fosse hoje, então, segundo esse instituto de pesquisa, o segundo turno seria entre Eduardo Pimentel e Luciano Dutti. Nélia Prévost não alcança Dutti por 0,1% no limite da margem de erro, ou seja, né, mais um instituto que mostra ali também essa possibilidade no segundo turno bastante embolada. A pesquisa é de realização própria e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PR 00475 de 2024. Foram realizadas 800 entrevistas por telefone entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Vamos lá então, um monte de número, tem pesquisa para todo gosto, para todo eleitor, mas elas todas mostram um mesmo cenário. Vamos lá, Eduardo Pimentel liderando e um segundo turno sendo disputado na vírgula entre os próximos 3 colocados. Então Eduardo Pimentel, pelos números, deve já ir ao segundo turno, está confirmado isso, e a disputa é para ver quem vai com ele. O Nélia Prévost, o Roberto Requião e o Luciano Dutti. E o interessante é que o Roberto Requião e o Luciano Dutti disputam ali o voto de esquerda, o Luciano tem mais de centro-esquerda, e o Nélia Prévost briga justamente com o Eduardo Pimentel, que é um eleitor mais de centro-direita. As próximas semanas serão decisivas, teremos aí mais 3 semanas pela frente. Eu acho que o cenário é um pouco esse. O que eu fico sempre curioso, e essa é a palavra, são sobre as contratações de alguns institutos. Você veja ali, nós trouxemos a informação que o Instituto Futura de Pesquisa se autocontratou. Esse instituto tem sede em Vitória, no Espírito Santo. Eu fico pensando, por que alguém que trabalha lá em Vitória, no Espírito Santo, olha para Curitiba e fala assim, eu vou fazer uma pesquisa, que tem custo envolvido, por conta própria, tirar do meu bolso para jogar os números lá. Enfim, é só uma curiosidade minha, os números estão registrados aí e o eleitor vai depurando de acordo com a realidade que ele também encontra nas ruas, viu, Manu? E aí são tantos números que, se você ficar em dúvida, você pode acessar lá o nosso portal ric.com.br/eleições para você ver, né, os gráficos aí dessas pesquisas. Todas elas, como a gente mostrou, apontam Eduardo Pimentel nessa liderança e já com uma vaga, digamos assim, né, nessa fotografia de momento garantida ali em um segundo turno, e os outros 3 candidatos brigando ali pela segunda colocação.
colocação. Mas a gente tem uma diferença bastante grande também, né, dessa liderança de Eduardo Pimentel, em alguns institutos pontuando algo em torno de 19%, em alguns chegando a mais de 30% na liderança. E aí a gente tem aquelas discussões que sempre voltam à tona, né, Marcos, sobre os diferentes institutos, sobre as metodologias que acontecem. Esses 3 que divulgaram pesquisa hoje também fizeram aquelas perguntas sobre rejeições. E aí são sempre dados importantes da gente analisar, porque eles mostram ali a elasticidade, ou seja, a possibilidade de crescimento daqueles candidatos, né? Que é isso que eles estão batalhando justamente nessa reta final ali de campanha. E os candidatos à esquerda são os 2, né, que têm uma rejeição maior. Então, Luciano Dutti, que se coloca naquele lugar de abraçar a esquerda nesse momento, mas que tem uma dificuldade de criar identificação com esse eleitor, ele ainda tem uma rejeição muito grande, e a gente vai ter que entender como que a campanha, né, que já está tentando trabalhar nisso, trazendo aproximação, por exemplo, com o vice dele, né, para tentar trazer esse eleitorado que ainda está meio desconfiado, com o Luciano Dutti se vendendo como esse candidato da esquerda, e Roberto Requião, que atrai mais esse voto raiz da esquerda, mas que ao mesmo tempo ainda tem uma rejeição muito grande entre os paranaenses, principalmente, claro, entre o eleitor da direita, mas é o candidato que tem a maior rejeição, isso todos os institutos de pesquisa vêm demonstrando. E aí, claro, a briga entre os eleitores de direita concentrada entre o Ney Leprevaux e o Eduardo Pimentel, Marco. Então, é aquela história, né? Nada está definido ainda aqui em Curitiba. Nada. Até porque a gente vê isso nas ruas, né? O seu lugar ali não está bem consolidado, todos eles disputando esse voto, mas a campanha eleitoral começa a surtir efeito a partir dos próximos dias de verdade. Então as pessoas começaram a ter contato com as propostas, sabatinas em vários veículos, na televisão, no rádio, toda hora as pessoas estão sendo bombardeadas ali pelas mais diversas ideias, pelos mais diversos programas eleitorais, e vão tendo uma noção. E você percebe o que, Manu? Isso já dá para fazer análise. O Requião não está conseguindo crescer. Ele não está no horário eleitoral de rádio e TV, ele não participa de todos os debates, porque o partido dele é muito pequeno. Então, as pessoas vão começando a não vê-lo com tanta frequência, e agora as pessoas querem ver as propostas. Antes, até aqui, era a lembrança de marca. Quem são os candidatos? Eu lembro desse aqui, e aponta esse. Agora não. Já são as campanhas que estão começando a fazer efeito. E você perceba ali que o Dutti começa a crescer, o próprio Ney Leprevaux começa a crescer, e a confusão deve ser mais ou menos por ali. Importante falar também, todas as campanhas são feitas com base em pesquisas. Os políticos, até alguns deles, falam, ora pesquisa, que não acreditam, que o que vale é as urnas e esses discursos prontos. Mas todas fazem o chamado tracking. O que é isso? É a pesquisa diária. E aí eles definem a propaganda eleitoral de acordo com o resultado. Te dar um exemplo. Se olhar aí, tem candidato que quer falar mais com o público X. Aí coloca lá um monte de senhorinha, por exemplo, falando, não, agora eu decidi o voto. Por quê? Porque o tracking mostrou que naquela fatia do eleitorado, as pessoas estão mais indecisas. Então as mulheres com mais de 35 anos estão indecisas. Aí eles focam para falar com esse eleitorado. Um outro candidato deu lá que o público jovem não gosta dele. Então ele faz uma campanha mais descolada, bota um rapzinho ali, bota rede social, alguma coisa mais descolada na rede social para também falar com esse público. E assim eles vão adaptando. Nada é por acaso, gente. Todos utilizam muito as pesquisas. É isso. E essas pesquisas, né, que o Marco falou que chamam tracking, normalmente elas não são divulgadas, porque para ter a divulgação nesse período de campanha eleitoral é preciso ter o registro da metodologia do Instituto junto à Justiça Eleitoral, tanto que a gente sempre traz, depois que a gente traz os dados ali, o número do registro, você pode entrar lá no sistema da Justiça Eleitoral e acessar exatamente a metodologia dessa pesquisa. Para baratear os custos justamente desses trackings que são feitos pelas campanhas, né, de maneira ali mais assídua, eles não são registrados, então eles não podem divulgar esses números, mas eles correm muito nos bastidores, mas não podem ser divulgados ali na imprensa, e são utilizados para a definição das estratégias, até dos temas, né, que serão batidos. Então você começa a ver um candidato, de repente, só fala sobre segurança pública, porque alguma pesquisa, de repente, mostrou que essa é ali, né, a fragilidade para o eleitor que está pensando em votar nele. Então, muita coisa ainda vai acontecer nessas próximas 3 semanas. São acho que 25 dias que faltam hoje de campanha, Mark. É isso. E é uma eternidade em campanha eleitoral isso. Tanto que você, volta e meia, escuta, se tivesse mais uma semana, fulano podia se eleger. Então, uma semana, às vezes,
é muito tempo em uma campanha eleitoral. A gente vai acompanhando e trazendo os dados para você. Mas o cenário, por hora, é esse. Importante falar também, Manu, o time de Eduardo Pimentel ainda acredita na possibilidade de primeiro turno. Até admitem oficialmente que, olha, nós trabalhamos por uma campanha de 2 turnos, os números mostram isso hoje, mas você já começa a fazer ali a avaliação com os chamados votos válidos. Você vai começar a escutar bastante a partir da semana que vem esses números. Aí é quando você retira os brancos, nulos e indecisos. E aí já passa dos 40% em alguns institutos. E eles começam a fazer essas contas, contam com a virada. E é claro que daí o pessoal que está no pelotão da segunda posição vai para cima, né? O Nelly Prévost, o Luciano Dutti e o próprio Roberto Requião, né, descartam essa possibilidade, até porque acreditam que podem sim levar a discussão para o segundo turno. Tem muita coisa por vir. A campanha deve ser bem animada nas próximas semanas. E é assim que a gente gosta, né, Manu? O debate quente, até porque o eleitor tem várias opções e pode decidir de forma mais consciente.